Olá, nesse vídeo daremos sequência ao estudo de ondas, tentando encontrar aí uma função matemática, para descrever uma onda harmônica e uma onda periódica. Bom, até então a gente estudou, como que a gente tem uma função de onda e uma equação de onda, E aí vimos que a gente tem uma onda, por exemplo, mecânica que se propaga em um determinado meio, E aí então daí a gente conseguiu, encontrar, por exemplo, a nossa equação diferencial para uma onda, tá? Só que agora como que a gente descreve matematicamente de fato uma onda? Bom, para fazer isso, primeiramente a gente precisa ainda, pensar que tipo de onda a gente quer analisar, Porque eu tenho uma onda mecânica, mas ainda eu posso ter, por exemplo, um pulso de onda, onde eu tenho um formato, bem genérico, uma relação entre a posição, como que varia a posição ao longo do percurso, dessa propagação, ela pode ser ainda de uma forma bem genérica, tá? Então, para isso, a gente vai ainda utilizar dos conceitos, Inclusive, um pouco foi visto dentro do contexto de oscilações, tá? Para definir ainda ondas ainda um pouco mais específicas, Que continuam valendo para qualquer tipo de material. Na verdade, o que a gente vai falar aqui vai ser válido tanto para a onda mecânica quanto para a onda que não é mecânica, tá? Então, aqui em princípio, isso tudo que vai ser falado aqui vale mesmo para ondas que não se propagam na matéria, tá? E aí então a gente define ainda duas classes de ondas, Uma onda periódica, e o que é essa onda? Uma onda periódica é quando todos os seus pontos eles vão oscilar com o mesmo período. Então, por exemplo, se eu tenho uma onda aqui em uma corda, tá? Todos os pontos dessa onda, ela vai oscilar com um período bem determinado, Então, se eu pegar um ponto aqui e pegar um outro ponto aqui, eu vou ter um período bem determinado, tá? Só que, além disso, eu posso ter também uma onda que nós iremos chamar de onda harmônica, tá? Onde, além dela oscilar com um certo período, tá? Essa oscilação de cada ponto aqui, ela, na verdade, vai seguir, um movimento harmônico simples, Ou seja, cada ponto dessa oscilação vai seguir um movimento harmônico simples, tá? Onde a gente já estudou e já viu aí o que é um oscilador harmônico simples, ou seja, eu não tenho nenhuma perda de energia, Se esse ponto ele está oscilando aqui com um certo valor de amplitude, esse valor dessa amplitude ele vai permanecer o mesmo para sempre, tá? Eu não tenho nenhum tipo de perda aí, tá? E aí, quando eu tenho, esse tipo de onda, essa onda ela vai ser interessante, tá? Que a gente consegue descrever isso matematicamente, que eu consigo descrever outros tipos de ondas a partir de uma série, Ou seja, a partir de uma soma de ondas harmônicas, E aí o que a gente vai ver além disso é que ondas harmônicas normalmente é um pouco mais fácil da gente descrever matematicamente. Então a gente descreve uma onda harmônica para então depois, caso seja necessário, você consiga descrever uma onda mais genérica, tá? Nessa onda harmônica a gente ainda vai definir, a gente já sabia, Já tinha definido o que era período e frequência, onde, por exemplo, o período aparece lá numa oscilação, que é o tempo gasto para eu completar uma oscilação, tá? Só que agora em uma onda harmônica a gente vai definir uma nova grandeza, que a gente chama de comprimento de onda, tá? Que vai ser a distância entre dois máximos ou entre dois pontos quaisquer que se repetem em uma dada onda ao longo do espaço, Note que quando a gente tinha uma oscilação, a gente definia período e frequência, que era uma repetição, ao longo do tempo, Só que note que aqui, olha só, que a diferença, que eu já tinha explicitado de uma onda para uma oscilação, aqui no caso de uma onda eu tenho variação de y tanto em relação a x quanto em relação ao tempo. Se eu estivesse fazendo um gráfico aqui de y em relação ao tempo, a distância deste máximo até o outro máximo, ou seja, quando esta onda ela se repete no tempo, eu tenho um período. Agora, quando eu tenho aqui
descrevendo, né, y em relação a x, ou seja, em relação à posição, quando essa onda se repete em uma dada posição, a gente define o comprimento de onda, tá? Então, eu posso definir aqui em torno do máximo, mas eu, por exemplo, poderia definir aqui, sei lá, deste ponto de início e quando que essa onda vai se repetir no espaço? Nesse ponto. Tá? Então, isso aqui também é exatamente esse comprimento aqui, tá? Ele é exatamente um comprimento de onda. Então, isso aqui tem unidade no SI de metros, tá? Então, cuidado sempre quando você analisa, né, um gráfico, por exemplo, de uma onda, qual que é o eixo que você está usando aqui, né? E aí, então, eu posso definir a amplitude. Se eu estou uma onda harmônica, essa amplitude vai ser sempre constante, né, o valor máximo com que ela oscila, e ela vai se propagando com uma velocidade constante também, v, que é a nossa velocidade de propagação, né? Que aí sim vai depender do tipo de onda que estamos analisando, né? Só que agora, se eu tenho uma onda harmônica, eu tenho um outro detalhe importante, tá? É que essa velocidade de propagação, que a gente já sabe que ela é constante, tá? Mas como ela é constante, olha só, se eu tenho que essa distância é um comprimento de onda e eu sei que esta onda ela se repete no tempo também com um período, ou seja, eu posso escrever que a velocidade, né, se ela é constante, seguindo o movimento harmônico, seguindo o MRU, né, movimento retilíneo uniforme, sem aceleração, velocidade é distância sobre o tempo. Só que agora, qual que é a distância percorrida quando eu gasto um período completo? A distância percorrida vai ser exatamente esse comprimento de onda que eu defini, tá? Ou seja, para uma onda harmônica, não importa em qual material, se tem material ou não, né, matéria, tá? Né, dessa onda se propagando, tá? Eu tenho que a velocidade de propagação dessa onda, ela também pode ser escrita pelo produto aqui do comprimento de onda vezes a frequência, ou a razão entre comprimento de onda e período, tá? Isso aqui vai valer para qualquer onda harmônica, então é importante destacar isso, né? A gente já tinha aí achado, por exemplo, expressões, demonstrado expressões para, por exemplo, velocidade de propagação de uma onda em uma corda, né? Que, por exemplo, a velocidade de propagação é raiz de f sobre mi. Se essa onda na corda ela também for harmônica, então esta expressão ela também é válida. Então as duas expressões elas são válidas, né? Agora, se eu tenho uma onda em uma corda que não é harmônica, essa expressão não vale. Agora, se eu tenho uma onda que não está na corda, mas é harmônica, por exemplo, uma onda sonora, essa expressão continua sendo válida, desde que ela seja harmônica, tá? Então, é bom a gente ter esse cuidado, né, de quando você pode usar uma determinada expressão ou outra, tá? Como vimos, né, essa velocidade, né, numa onda mecânica, a velocidade de propagação ela depende somente do meio. O que isso quer dizer, né? Ou seja, se tem uma onda numa corda, igual eu falei, a velocidade é raiz de f sobre mi, tá? Se eu não mudo o meu meio, eu não mudo a velocidade. Então, por exemplo, se eu quiser nesse meio propagar uma onda com maior frequência, né? Ou, por exemplo, mudar o período, tá? Obrigatoriamente eu tenho que mudar esse comprimento de onda. Ou seja, quanto maior for a frequência, menor vai ser o comprimento de onda de forma a manter essa velocidade a mesma, né? Para me mudar de fato a velocidade de propagação, eu teria que me mudar o meu meio, né? Por exemplo, mudar a densidade da corda, né? Ou a força de tensão, tá? Então, isso aí também é importante para a gente, né? Bom, mas então, ok. Então, como que a gente... Qual que seria uma expressão agora para a nossa função de onda? Se eu tenho uma onda harmônica, né? Note que essa formato aqui, por exemplo, uma onda em uma corda, tá? Ela vai seguir mais ou menos esse formato, né? E qual que é o formato dessa função aqui quando eu estou representando y em função de x? Então, primeiro vamos olhar somente para a variação de y, né, em relação a x, tá? Sabendo aí das nossas velocidades de propagação, né? Então, olha só, essa função parece uma função oscilatória, né, do tipo cosseno ou seno, né? Ou uma outra função oscilatória aí que a gente poderia escrever, tá? Então,
qual que seria a expressão matemática para essa função, somente em x? Bom, isso aqui vai ser do tipo y em função de x, vai ser uma função do tipo a vezes o seno de x, tá? Só que note que como eu defini, né, aqui o meu comprimento de onda, ou seja, essa função obrigatoriamente ela precisa se repetir no espaço, né, após um certo comprimento de onda lambda, tá? Ou seja, ela deve assumir o mesmo valor quando eu tenho, por exemplo, aqui x igual a zero, né, e x igual a lambda, então essa função ela se repete, né? Se eu transladar aqui y de x igual a zero, teria que ser igual a y de x igual a lambda, tá? Ou, na verdade, para qualquer número inteiro de lambdas, né? Porque isso vai se repetir periodicamente, né? Ao longo aí desse espaço, tá? Ou seja, eu posso escrever que, na verdade, sempre quando eu transladar, né, esta função de n lambda, ou aqui em relação a x de 2π sobre lambda, tá? Eu retorno, né? Essa função assume o mesmo valor, tá? Lembrando por que a gente coloca 2π aqui, porque a função seno e cosseno, né? Ela é periódica sempre quando eu dou uma volta completa, né? Sempre quando eu vou de 0 a 2π, né? Eu retorno o mesmo valor. Tá? Isso aqui, esse argumento, né, essa fase como um todo aqui, precisa ainda ser um ângulo, né? Então, por isso que eu preciso corrigir aqui por 2π. Tá? Então, de uma forma geral, para uma onda harmônica e periódica, né, somente a parte em x aqui, a gente ainda não está considerando variação no tempo, né, a função deveria ser do tipo y de x é igual a uma amplitude qualquer, vezes aqui eu estou usando uma função seno, vai ser do tipo seno de t, e aí a fase é 2π x sobre lambda, mais uma constante de fase delta qualquer, né? Nesse caso aqui que eu estou desenhando, a minha fase seria, a constante de fase seria delta igual a zero, tá? Porque ela está começando no zero e a função zero, seno, né? Ela começa aqui no zero, tá? Mas eu posso fazer isso geral, né? Ela pode estar começando, por exemplo, num ponto aqui, qualquer, tá? Então essa oscilação ficaria diferente aqui, tá? Então, estou fazendo de uma forma geral, tá? Aí aqui, para simplificar, a gente vai redefinir essa constante 2π sobre lambda como chamado de número de onda, tá? Ou seja, o número de onda, ele é uma constante tal que ele vai ser o inverso do comprimento de onda, tá? Esse número de onda ele vai ser importante aí em cenários futuros, tá? Aqui inicialmente para a gente vai ser simplesmente uma redefinição de constantes, ok? Então, o número de onda ele é um inverso do comprimento de onda, corrigido aí por 2π. Então, nesse caso, eu vou ter a dependência de y com x para uma onda periódica e harmônica deve ser desse tipo, a seno de kx mais delta, ok? Ou eu poderia, né, obviamente, usar aqui uma função cosseno, lembrando que se eu uso uma função cosseno, o que vai mudar aqui basicamente é somente essa constante de fase, né? Agora vamos analisar no tempo, né? Note que eu tinha então uma oscilação no espaço, só que eu também tenho uma oscilação no tempo, né? Essa onda está se deslocando também no tempo, né? Quando essa onda ela se desloca no tempo na direção positiva de x, a gente tinha visto, né, que a minha função de onda, ela obrigatoriamente, se eu tenho uma onda, né, ela precisa respeitar essa relação do tipo x menos vt, né? Ou seja, esse deslocamento de x aqui, ele precisa ser desse tipo, né? Ela não se desloca de uma forma qualquer. A relação entre x e t, ela é bem específica. Então, o que eu vou fazer? Eu posso aqui fazer uma mudança de variável, igual eu tinha feito anteriormente, né? Ou seja, chamo x', né, de x igual a menos vt, tá? Então, eu substituiria aqui na minha função deslocamento inicial, ok? Esse x, agora, o meu x' aqui, por exemplo, eu vou substituir por x menos vt, tá? Assumindo que ela está se propagando na direção positiva de x, tá? Isso para a direção positiva de x, onde, neste caso, se ela está na positiva de x, é x menos vt,
tá? Então, se eu substituir essa relação aqui, que obrigatoriamente precisa ser válida para qualquer função de onda, né? Então, eu vou substituir aqui, tá? Aí eu vou ter seno de kx menos kVt. Só que o que é esse kVt? Eu já tinha mostrado, né, que o k é 2π sobre lambda e se eu tenho uma onda harmônica, a velocidade de propagação também pode ser escrita por lambda vezes o f, né? Ou seja, kv é exatamente igual a 2πf, que é exatamente igual ao meu ômega, frequência angular, que a gente já tinha aí trabalhado com ele em oscilações, tá? Então, ou seja, de uma forma geral, para qualquer onda harmônica e periódica, eu vou ter uma solução, ou seja, aí sim eu tenho uma função de onda, né, com uma expressão matemática bem definida para essa onda harmônica, onde a dependência aqui então tem uma função de duas variáveis, né, y de x de t, tá? Ela vai ser a seno de kx mais ou menos, né? Lembra que esse sinal está relacionado à direção de propagação, tá? Mais ou menos ômega t e ainda mais uma constante de fase delta, né? Então assim, então a gente consegue uma expressão, tá? Note que isso aqui vai valer para uma onda harmônica, né? Se eu tivesse um pulso, tá? Essa função de onda não é mais válida. Então aqui agora eu já estou realmente descrevendo uma função, né, um pouco mais específica, tá? Só que a gente vai trabalhar a partir de agora sempre com ondas harmônicas, ok? E essas ondas harmônicas, então, eu sempre vou ter uma expressão matemática desse tipo. Essa expressão a gente vê que ela respeita a minha condição geral para a função de onda, e essa função de onda, se a gente substituir essa função na equação de onda, tá? A gente vê que ela é de fato solução daquela equação diferencial de onda, onde aqui que era a minha equação de diferencial de onda, né? Ela era uma relação que mostrava a relação entre derivada segunda de y, por exemplo, em relação a x, né, com a derivada segunda de y em relação ao tempo. Se eu substituir essa função aqui naquela equação, a gente vê que ela é de fato a solução, né? E aqui eu tenho ainda duas constantes, né? Então isso vai ser exatamente uma solução daquela equação diferencial de segunda ordem, ok? Agora, se eu tenho essa função, é só importante destacar que eu tenho a minha velocidade de propagação, só que eu também posso ter a velocidade de um ponto, né? Ou seja, a velocidade de oscilação em um ponto. Que velocidade é essa? É a derivada de y em relação ao tempo. Então, se eu tenho a minha velocidade, se eu tenho a minha função de onda aqui, y de x e t, se eu derivar isso em relação ao tempo, eu vou ter uma velocidade agora de oscilação de um ponto, por exemplo, aqui de uma corda, tá? Mas note que isso não é velocidade de propagação, né? Então aqui, olha só, a derivada de y de v de y em relação ao tempo vai ser simplesmente menos a ômega cosseno de kx menos ômega t. Aqui eu estou sempre, só por simplificar, colocando somente um sinal, tá? E aí eu tenho a minha velocidade de oscilação de um ponto, tá? Desta onda. Mas isto não é velocidade de propagação de onda, tá? Velocidade de propagação de onda seria esta expressão, ou ainda, né, se eu estou numa corda lá, a raiz de f sobre mi, ok? Bom, isso para uma onda, por exemplo, aqui, tá? Uma onda em uma corda, né, ou uma onda qualquer, tá? Agora, uma onda sonora, né, ela tem um detalhe que uma onda sonora ela é uma variação de pressão. E aqui a gente está olhando variação de posição, variação de deslocamento, né? Então, ou seja, uma onda sonora ela tem uma característica um pouquinho diferente, né? Porque numa onda sonora, quando essa fonte aqui, se eu tenho um alto-falante, ele começa a vibrar, né? Eu vou ter aqui, de fato, o deslocamento, né? Eu vou ter uma oscilação aqui, um deslocamento desse ar, tá? Ele começa a vibrar, né? As partículas de ar começam a vibrar, só que na verdade o que a gente passa a ter vai ser uma onda de pressão, ou seja, eu vou ter variações de pressão ao longo desse ar, né? Até a gente, por exemplo, atingir aqui um receptor, tá? Então,
na onda sonora é interessante ainda a gente tanto ter essa onda de deslocamento, né? Que seria aqui o formato muito parecido com o que a gente tem, né, para uma onda aqui harmônica qualquer, tá? Então a gente normalmente usa aqui essa notação S aqui para uma onda de deslocamento, ok? Só que eu ainda vou ter posso descrever uma onda de pressão. Só que aí tem um detalhe, como que varia a pressão ao longo, né, dessa trajetória, tá? Note, por exemplo, se eu pegar esse ponto x1 aqui eu tenho uma onda de deslocamento, nesse ponto x1 a gente consegue perceber que se eu tiver partículas aqui ao redor, tá? As minhas partículas vão estar se afastando desse ponto x1. Já nesse ponto x2, aqui onde eu tenho amplitude máxima, essas partículas simplesmente vão estar se deslocando numa certa direção, por exemplo, aqui positiva de x. Tá? Já no ponto x3, eu vou ter partículas que vão estar vindo na direção positiva de x, só que eu tenho partículas que estão se deslocando na direção negativa de x. Tá? Aqui, cuidado que eu estou com S em relação a x, né? Eu não estou olhando o tempo aqui. Né? Para a gente olhar isso direito, a gente teria que ver como que varia o tempo também. Tá? Mas então, enquanto aqui eu tenho uma região x1 onde as partículas se afastam desse ponto, se elas se afastam, o que está acontecendo? Eu estou me afastando, eu estou diminuindo a densidade local, né? Estou deixando esse ar um pouco mais rarefeito. Já aqui eu estou tendo um acúmulo de partículas, as partículas estão se chocando umas com as outras, ou seja, eu estou aumentando a pressão nesse ponto. Então eu tenho um ponto de menor pressão e um ponto de maior pressão. Então, a minha onda de pressão, onde eu vou ter pressão máxima, vai ser exatamente nesse ponto x3, aonde eu vou ter um ponto de pressão mínima, exatamente no meu ponto x1, aonde a pressão vai ser zero, ou seja, onde as partículas estão simplesmente deslocando, né, igualmente, vai ser onde eu tenho deslocamento máximo, né, ou seja, as partículas, eu não estou tendo uma variação da posição entre elas, elas simplesmente estão se deslocando aqui, tá? Isso então seria variação de pressão nula. Né? Então note que a minha onda de deslocamento e a minha onda de pressão elas estão defasadas. Né? Eu tenho uma diferença de fase de exatamente π/2, né? Que seria esse comprimento aqui. Tá? Então a minha onda de pressão, né? Ou a gente pode ainda descrever densidade de pressão, tá? Seria, normalmente a gente escreve com P minúsculo aqui, mas a minha onda de pressão, ela obrigatoriamente ela tem que estar deslocada de π/2 em relação à minha onda de deslocamento, tá? Isso ele é importante porque, primeiro, a gente ouve, né? A gente percebe variação de pressão, tá? Então, uma onda sonora a gente percebe variação de pressão. Só que quando a gente estiver relacionando deslocamento com pressão, ou por exemplo fazendo um experimento, né, seria importante a gente saber onde eu tenho máximo de pressão, ou onde eu tenho deslocamento aqui, né, uma oscilação máxima ou mínima. Tá? Então é importante notar que essas duas ondas elas estão defasadas aí. Eu tenho uma constante de fase extra de π/2, tá? Então note que olha só, eu falei aqui que a minha constante de fase, aquele delta, né? Eu estava assumindo que ele era zero, né? Então se o delta aqui é zero, aqui eu tenho uma constante de fase de π/2 a mais, né? Se eu tivesse considerando aqui mais delta, eu ainda teria que ter um aqui mais delta nessa expressão, tá? Porque a diferença de fase aqui que importa, né? Então, por isso que eu estou falando em diferença de fase, né? Se eu pegar esse argumento da função cosseno e subtrair o argumento dessa função seno aqui, né? Desculpa, para o deslocamento, a diferença de fase vai ser exatamente π/2, tá? Então, esse é só um pequeno detalhe aí para uma onda sonora harmônica, né? Mas note que ela ainda segue a mesma relação, uma relação muito parecida com a onda harmônica que a gente tinha aí encontrado, né, para o caso geral, tá? Então isso aí são um tipo muito específico de função de onda, ok? Que é o que a gente vai usar aí para os próximos casos, tá? Então é isso, abraço.